O Roberto Dino, salve Nicola, passando para dizer, agora o Roger está sendo o Roger, e o São Paulo sendo o que se tornou nada. E as Pepas, hein, que papelão. Pois é, eu acho que a derrota do São Paulo pro Vitória mostra que o São Paulo não tem condição de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Ainda que a diferença seja, entre aspas, de só 6 pontos, para você ser campeão brasileiro, você precisa de muito fôlego, de muito time. E, cara, para falar o português bem claro, nessa temporada, para mim a disputa vai ficar só entre Palmeiras e Flamengo, tá? Tomás Silva, boa noite, Nicole. E o Júlio Batista chega quando? Porque ele ainda não está treinando o sub-20 do São Paulo. Deixa eu levantar essa informação. Deixa eu mandar mensagem para uma pessoa do São Paulo e a gente já traz essa resposta, tá? O DJ Júlio Pereira, Nicola, é verdade que o São Paulo consultou o Dorival para uma eventual demissão do Roger Fraco Machado? DJ, não consegui confirmar essa informação, tá? Li que o Paulinho publicou essa história, foi atrás e ninguém no São Paulo confirma. Era natural que não confirmasse. O grande X da questão é quem teria feito essa consulta. Se o Rui Costa e o Rafinha estão fechados com o Roger e não há outra pessoa no departamento de futebol, o próprio Macis, o que eu escutei aqui não, que o Macis não fez nenhum contato nesse sentido. Ó, vamos lá, chegou a primeira resposta da noite, tá? Alguma novidade sobre Júlio Batista no Sub-20? Deve chegar ao Brasil essa semana e assina contrato, por enquanto, acordo verbal apenas. Boa. Ele foi buscar as coisas da mudança dele? Então, só para quem está chegando agora, vocês me perguntaram se o Júlio Batista vai ou não ser técnico do São Paulo. A resposta deve chegar ao Brasil essa semana e assinar contrato. Por enquanto, acordo verbal apenas. Então, o São Paulo admitindo que já tem tudo encaminhado, tá? O Luciano na Arábia, no meio do ano procede, o São Paulo irá contratar no meio do ano, sabe de algo? A pergunta do Leonardo Prieto. Leonardo, tem muita especulação envolvendo o Luciano, mas não estou botando muita fé de que ele vai sair, não. Inclusive, várias dessas notícias também só servem para valorizar o atleta, eventualmente para que ele consiga reajuste, esse tipo de coisa. O Denner está por aqui, o Leandro Pereira, boa noite, Nicola. Estão falando muito do Dorival, o São Paulo e no São Paulo. Procura saber. Leandrão, isso só pode acontecer se fizerem por trás do Rui Costa. E aí, só para falar em português bem claro, o Rui Costa, o executivo de futebol do São Paulo, o cara que foi escolhido, o cara a quem o Macis confiou toda a credibilidade para tocar o departamento de futebol, o Rui Costa decidiu demitir o Crespo e contratar o Roger Machado. Mesmo sabendo da resistência, do barulho contrário, enfim. O Rui não vai demitir o Roger Machado. Porque se demitir, é bem provável que o Rui caia junto, tá? Então, o que eu imagino que vai acabar acontecendo? Eu acho que o Roger, diante de mais 3 ou 4 resultados ruins em sequência, pode acabar saindo, e aí corre esse enorme risco de o Rui Costa ter que sair também, tá bom? Vou pegar mais perguntas aqui para baixo, peraí. O Ítalo Lima pergunta se o Roger vai cair no São Paulo. Deixa eu ver a sequência de próximos jogos do São Paulo. Não parece que o Roger vai ter vida longa, não, embora o Rui vá fazer o possível e o impossível para sustentá-lo, né? São Paulo que vinha de 2 vitórias consecutivas, a ótima vitória contra o Cruzeiro, baita atuação, e uma vitória boa contra o Boston River, além agora com a derrota pro Vitória. São Paulo pega o Ringues no dia 14, mais conhecido como terça-feira, no Morumbi, depois pega o Vasco fora e o Juventude em casa. É uma sequência que permite ao São Paulo, no mínimo, 7 pontos. 2 vitórias em casa, relativamente tranquilas, e um empate contra o Vasco. Talvez essa sequência mais, entre aspas, tranquila é que pode acabar por resultar mais problemas para o Roger, porque se o Roger não confirma os resultados que se imaginam, certamente o barulho pela demissão dele vai ser enorme. Então, só para quem está chegando agora, deixa eu trazer uma atualização e uma resposta. No início da live, perguntei para uma pessoa do São Paulo por que o São Paulo ainda não havia anunciado o Júlio Batista. E essa pessoa contou que o São Paulo já tem um acordo verbal com o Júlio e o aguarda para essa semana. Ele voltou para a Espanha para cuidar da mudança. Morava na Espanha já há bastante tempo, tá? O Jonathan Ferreira está falando que é só o começo do campeonato. E qual a sua avaliação do jogo do Vitória e do São Paulo? O Mark Gleidson. Acho que depois da expulsão do Lucas Ramon, o jogo para o São Paulo acabou. Foi um primeiro tempo razoavelmente equilibrado. O fato de ter saído na frente deixou o Vitória numa condição boa, veio a expulsão do Lucas Ramon, e aí o jogo para o São Paulo acabou. Depois o Jair Ventura chegou a dizer que cabia mais. Olha que não tá tão maluco essa ideia não, tá?
O Igor Silva, Nicola, tem chance de Dorival ser o novo técnico em breve? Sim, Igor. Eu acho que essa é a tendência, embora eu não tenha nenhuma informação em cima do que publicou o blog do Paulinho afirmando que o São Paulo já procurou o Dorival, tá? Nicola, em caso de o São Paulo contratar o Dorival sem o consentimento do Rui Costa, você acha que ele sai do São Paulo? Eu não acho, tenho certeza, Igor. Tenho certeza. Nesse contexto de demitirem o Roger sem consultar o Rui e de trazerem o Dorival, e até acho que o Rui não acredita na possibilidade de o Dorival fazer isso por trás dele, tá? Severino Costa, apareceu o Severino. Boa noite, Nicola. Meu like é o 268, obrigado. É verdade que o Dorival pode voltar ao São Paulo ainda antes da Copa? Tomara, porque se o Roger Machado continuar, vai afundar o São Paulo na Série B. Severino, eu acho que é o caminho natural das coisas, tá? Acho até que a pausa para a Copa pode ser um divisor de águas. Eu só não tenho a informação que o Paulinho tem, o blog do Paulinho publicou, que já houve um contato do São Paulo sem o consentimento do Rui Costa com o Dorival Júnior, tá? Eu vou até mandar uma mensagem pro empresário. Peraí. Pro empresário do Dorival. Não vai confirmar também, né? Mas, tá? Assim que tiver a resposta, também já conto para vocês. Alguma chance de o Thiago Maia no São Paulo no meio do ano? Pergunta do Sandro, eu já nem vou precisar mandar essa pergunta para frente, porque eu já havia questionado o Rui. O Rui garantiu que não há nenhuma negociação, nenhum interesse, embora essa especulação tenha surgido com a possibilidade de envolvimento do Arboleda. São Paulo deve rescindir o contrato com o Arboleda, então nem teria sentido usar o Arboleda como moeda de troca, tá? Nicola, Dorival pode voltar ao São Paulo? A resposta, Isaac, é sim, mas eu não tenho a informação de que existe negociação por agora. Eu acho que é um nome natural. Roger caiu, quando cair, vai cair em algum momento, o Dorival vai ser a bola da vez, não tem a menor dúvida. Todo mundo no São Paulo, torcedor de São Paulo, adora, ele também gosta do São Paulo, é natural que isso ocorra. Mas a informação que eu tenho ela conflita com o que publicou o blog do Paulinho, afirmando que já houve um contato de gente ligada ao Macis com o treinador, tá bom? Antônio Júnior, Nicola pergunta aí se o São Paulo está negociando alguma outra empresa no lugar do BIS. Especularam a BYD, dá para dizer que existiu uma consulta, uma conversa preliminar, mas hoje a prioridade no São Paulo é renovar com a Mondelez, que é a dona do BIS, tá? Severino Costa, fala, é verdade que o São Paulo está monitorando o zagueiro do Botafogo, Alexandre Barbosa, uma troca pelo Ferrarese no meio do ano? O Severino, me parece que a possibilidade maior da troca do Ferrarese, ela envolve o Arthur, tá? Ferrarese e Arthur foram emprestados com valores fixos parecidos, 6 milhões de reais, a opção de compra para ambos. Se os dois performarem bem, a tendência é que essa troca aconteça no fim da temporada. Para o Botafogo não tem nenhuma interesse em mandar o Ferrarese, ficar com o Ferrarese em definitivo, mandando o Barbosa para o São Paulo, porque o Ferrarese é reserva lá e o Barbosa é titular lá. Por que eu vou me desfazer de um titular para garantir a permanência de um reserva? Não faz nenhum sentido essa possibilidade, tá? Nicola, caso o São Paulo tropece contra o Vasco, Juventude e Mirassol, o Roger pode ser demitido? Pode. É uma realidade. Cara, a situação do Roger, ela é muito ruim, é muito ruim. E o Macis está sentindo, pela primeira vez desde que se tornou presidente, rejeição e está sentindo por conta dessa contratação da qual ele não teve participação. Não foi uma escolha do Macis. A Thaisa Batista perguntando sobre Alexander Barbosa no São Paulo, contrato até dezembro no Botafogo. Teve perto de renovar, não se sabe ao certo o que aconteceu, que a negociação estagnou, travou. Não dá para imaginar o Barbosa saindo do Botafogo antes do fim da temporada, tá? Agora, no fim da temporada, se não tiver renovado, a partir de julho, se não tiver renovado, ele já pode assinar um pré-contrato para sair de graça, tá? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.